Olá, Leão! Seja muito bem-vindo ao canal. Eu me chamo Luna e hoje a gente está aqui para mais um vídeo para você ver uma mensagem, ter uma resposta, um direcionamento da espiritualidade para você. Eu vou estar utilizando alguns oráculos e tarôs para a gente poder tirar diversas mensagens aqui e ao final desse vídeo ver se alguma delas consegue ressoar e fazer sentido com a tua energia, tá? Por isso que eu digo, pegue aquilo que ressoar e que fizer sentido. Se alguma dessas mensagens você perceber que não é para você, tudo bem, tá bom? Pode ser que sirva para outra pessoa. Lembrando que caso você deseje uma leitura particular, mais voltada para a tua energia, você pode dar uma olhadinha aqui na descrição. Eu deixei as promoções do momento e o link para o agendamento da consulta particular, tá certo? Respire fundo, fique calmo e calma e tranquilo. E vamos começar aqui ver uma mensagem para o signo de Leão. Gente, o ovo dourado, gente, a tartaruga, a mariposa, meu Deus, o ovo preto e o golfinho. Ó, só pra vocês entenderem, eu já tiro com esse deck há muito tempo. É muito difícil sair o ovo dourado. Porque é aquela coisa, né, gente? O ovo dourado, ele fala sobre um presente, né? E esse presente, ele tá dentro do silêncio. Ele tá dentro ali das respostas. Ele... Sabe aquele presente, aquela colheita que ela vai vir lá na frente? Mas você ainda tem um caminho a percorrer, tanto que a gente tem a carta da tartaruga, né? A gente tem aqui, ó, o ovo dourado e o ovo preto. O ovo dourado é quando a gente tá, sabe, quando o ovinho que tá ali no ninho e ele tá sendo nutrido, ele tá sendo preparado. Existe uma bênção, existe um presente, existe algo aí para leão que está sendo ali nutrido, está sendo preparado para que no futuro você possa vir a ver essa transformação, a ver essa colheita. E tanto o ovo dourado quanto o ovo preto, eles falam muito sobre a reconexão, né? Sobre você se reconectar com você mesmo, sobre você se voltar para você mesmo. E o ovo preto, ele fala muito sobre uma verdade, sobre você se redescobrir. Então, é um jogo aqui primeiro, né? Primeira mensagem. Existe uma bênção que vai chegar na tua vida. Ela não vai ser agora, tá? A gente tem a carta da tartaruga. Então, as coisas elas ainda estão caminhando, elas ainda estão ali amadurecendo. Existe um certo amadurecimento aqui que precisa ser respeitado para que você possa acolher essa situação, essa bênção. Mas para muitas pessoas que estão vendo essa mensagem, a gente vai estar falando aqui de uma pequena transformação de vida, tá? De você percebendo certas coisas, porque a gente tem a carta da mariposa, que é uma carta que eu sei que ela fala sobre ilusão aqui, especificamente nesse deck, tá? Mas eu não tô percebendo muito isso não, tá? A minha intuição ela não tá puxando exatamente para o significado da carta natural. No meu coração, pelo menos agora, nessa leitura, eu tô interpretando aqui como uma, uma transformação simbólica, né? E a mariposa me lembrou um pouco a borboleta, né? Naquele processo até um pouco doloroso e um pouco demorado, de vários dias ali no casulo, para poder mudar de vida. Então, o que eu sinto aqui, no seu jogo em específico, é uma energia muito forte de bênção, porque a gente tem a carta do golfinho, né? Que fala sobre bênção, me fala sobre karma, tá? Mas não é um karma negativo, seria mais pro Dharma, né? Perdão, seria mais pro Dharma. É aquele dharma de cura, é aquela bênção de regeneração. Então, se você estava esperando uma grande mudança na tua vida, se você está esperando uma cura, se você está esperando. E quando eu falo cura, tá? Eu não tô falando só de saúde física, eu tô falando de cura emocional, de cura psicológica, de solução para problemas, de mudança real de vida, tá? É como se a espiritualidade ela estivesse falando assim: olha, você, você vai conquistar aqui coisas incríveis. As coisas elas vão tomar um rumo diferente. Só tenha um pouquinho de paciência, porque o processo é realmente demorado. E aí você vai falar, nossa, mas por que é demorado? Porque, gente, tem coisa que a gente só aprende no processo, né? Vamos ser sinceros. É, se tudo que a gente quisesse, ou se tudo que a gente precisasse, a gente conseguisse de uma maneira muito rápida, os resultados eles fossem rápidos demais, como é que a gente ia aprender as coisas, né? E isso é até um pouco lógico, porque você já viu aquela coisa de que quando a gente luta muito para conquistar uma coisa, seja para comprar, seja para ter saúde, ou seja para ter qualidade de vida, a gente se esforça, a gente se dedica, a gente luta muito, a gente dá valor, e tudo aquilo que a gente ganha é muito fácil. Logo a gente deixa de lado, logo a gente enjoa. E nesse processo aqui que eu vejo que você precisa passar, é porque você tem algumas lições
para aprender pelo caminho. Se fosse tão rápido a bênção chegando, que o seu jogo começa com a bênção e termina com a bênção, né? A gente tem duas cartas aqui que elas têm como palavras-chave e significados principais bênção. Só que a gente tem todo um caminho a ser percorrido aqui, né? Se eu pegar o significado da mariposa, que isso não tá saindo da minha cabeça, é uma carta que fala sobre ilusão, tá? Sobre ilusão e sobre se perder no caminho por. É como se fosse aquela carta do diabo, em que alguém vem muito bonito, te oferece doces, você aceita e você cai numa armadilha. A mariposa, ela fala sobre as ilusões. E só para mim ter esse descargo de consciência tenha cuidado, tá? Você tá num caminho aqui bem direcionado, em que você vai ter conquistas, em que você vai alcançar aqui vitórias, alguma coisa que você tá sonhando muito ou querendo muito vai ser conquistado. Porém, não se perca em ilusões, tá? Tenha cuidado para ninguém ali tentar desviar o teu caminho, para você não acabar, digamos assim, perdendo algo interessante, tá bom? Mas a gente já começou bem, né, Leão? Vamos ver aqui mais uma mensagem para o signo de Leão. A mensagem para Leão. Nós somos o mundo, florescimento, tá vendo só? Comparação, isso é muito importante para vocês, né? Se a gente pegar a mensagem anterior, essa carta da comparação, ela é extremamente importante. Olha só, maturidade, totalidade. Eu quero falar outra mensagem nessa daqui, de baixo, mas antes disso, eu vou complementar a mensagem anterior, tá bom? Se a gente complementar a mensagem anterior, o que eu quero te falar? Não se compare, né? Infelizmente, a gente faz isso. Sem querer, a gente faz. Nossa, mas aquela pessoa ali, ela, ela tem o mesmo sonho que eu, mas ela já conquistou esse sonho. Ah, mas aquela pessoa ali, é, ela nem é tão boa, sabe? Mas ela foi lá e conseguiu. Então não entre nessa pilha, tá? A comparação é a gente entender que cada um tem um caminho a ser percorrido. Se por acaso o seu for mais difícil, o seu demora mais, o seu for mais complicado, existe um motivo disso. Quando eu tava tirando pra você ali, me veio muito forte a palavra de ser um Dharma. E o Dharma, ele é um pouco diferente do Karma, né? É, ele tá mais ali pra uma evolução. E até me fez total sentido porque veio aqui, ó. O florescimento e a maturidade são cartas que falam sobre uma evolução pessoal, né? Você aqui na Terra evoluindo, você aprendendo, você precisando passar por situações para viver ou para aprender, né? Ó, são três cartas que falam sobre evolução espiritual. Mas se a gente pegar e interpretar essa mensagem como uma outra mensagem, eu quero te falar o seguinte: às vezes a gente precisa. Me veio muito forte aqui para falar para você o seguinte, que às vezes a gente precisa estar inteiro em certas coisas na nossa vida. E a sensação que eu tenho é que, por algum motivo, você pode não estar totalmente inteiro em alguma coisa. Seja num relacionamento, seja num trabalho, seja num projeto. Em alguma coisa, você não está conseguindo dar o melhor de você. Você não está conseguindo colocar ali você por completo, sabe? A gente tem três cartas aqui que não sei por quê, me trouxeram essa sensação. A carta da totalidade é muito sobre a gente estar preenchido. E aonde a gente está preenchido, a gente preenche, sabe? Se determinada situação na tua vida tá esquisita, né? Se você tá com algum problema no teu trabalho, na tua relação amorosa, ou numa relação com uma pessoa, com uma amizade, um familiar, será que você realmente tá ali totalmente envolvido naquela situação? Você tá dando tudo de você? E não é uma cobrança, não, não é uma cobrança. É só que eu intuí aqui que isso é bom pra você. Isso vai ser bom pra você. E se talvez você se entregar mais, se você viver mais, se você se permitir mais, talvez você colha certas coisas que você nem imagina, sabe? Que você tenha aí, que floresça disso uma situação que você de repente nem esteja sonhando ou imaginando. Então, esse jogo ele me traz muito forte essa sensação de como se fosse pra você estar presente, se entregar mais, sabe? Ter mais coragem. E às vezes a gente não consegue se entregar tanto por muitas coisas, né? Vou te dar um exemplo muito simples, né? Dentro de um relacionamento amoroso, às vezes a gente não consegue abrir totalmente o nosso coração por conta de medos, inseguranças lá do passado, né? Que já aconteceram com outras relações ou com outras pessoas. Então aqui
É quase que um convite para você abrir mais espaço, abrir mais o teu coração, sabe? Se permitir mais um pouco, tá certo? Vamos ver aqui mais uma mensagem para Leão. 2 de ouros. Essa carta é uma carta que fala muito sobre flexibilidade, sabe? Sobre precisar saber administrar várias coisas ao mesmo tempo. Seja trabalho com vida pessoal, seja amor com trabalho e filhos. É uma carta que fala sobre a gente tentar se equilibrar. Os enamorados, 5 de paus, invertido, 7 de paus. Olha só, aqui, vamos lá. Você pode estar, como é que eu vou falar? Tendo que. Não sei se é bem isso que eu quero falar, mas é do tipo assim: você pode estar tendo que lidar com alguma pessoa ou alguma situação em que a gente tem essa carta e essa carta aqui, ó. O 2 de ouros e o 5 de paus. São duas cartas que elas falam sobre saber dialogar, saber conversar, saber conciliar, né? É a superação através da conversa, através do diálogo, através de entender que de repente você vai ter que ceder, e o outro lado também, que talvez seja necessário fazer sacrifícios para que as coisas possam continuar. Então, se a gente estiver falando de um relacionamento amoroso ou um relacionamento em geral, alguém tendo que fazer sacrifícios, sim, tá? Alguém tendo que dar um passo atrás para poder superar uma situação difícil ou para poder ter um diálogo melhor. O 5 de paus invertido, ele traz um acordo, ele traz uma trégua, né? Para uma situação que estava em um impasse, né? É como se você estivesse passando em uma situação aí muito caótica e a solução aqui é dar um tempo. E esse tempo é através do diálogo, da conversa, das concessões, né? Para restaurar uma certa harmonia. Então, entenda que às vezes a gente vai ter que ceder alguma coisa, né? A gente não vai conseguir ganhar 100%. Você não precisa abrir mão de tudo, tá? Porque a gente tem um 7 de paus, que é uma carta que fala muito de você defender aquilo que é importante pra você, você defender uma opinião, você defender uma ideia. Então não é pra você se anular totalmente, mas é pra você entender que talvez seja interessante, talvez seja muito importante você, em alguns pontos, você dar um passo atrás e você fazer alguns sacrifícios. Pode ser dentro de um contexto amoroso, sim, porque a gente tem a carta dos enamorados, mas pode ser em relações em geral, tá? Até dentro do teu trabalho, com colegas de trabalho, com chefes, com subordinados, com amizades. A gente não vive sozinho. A gente sempre estará cercado por outras pessoas. Isso é fato, isso é claro. Então, a nossa vida toda, ela vai ter que ter, em alguns momentos, momentos de concessão, momento de sacrifício, né? Eu sei que você não vai sacrificar tudo, porque a gente tem o 7, que é uma carta que fala que você ainda vai manter algumas coisas. Mas se você está, né, ou você estava com alguma visão muito fechada, ou muito restrita de não querer ceder para algo, o jogo ele fala que você é melhor você acabar cedendo, sabe? Para evitar, de repente, um conflito, uma disputa, alguma situação talvez desnecessária, tá? Vamos ver então uma última mensagem para você, Leão, com o tarô. O que é que o tarô tem para dizer para Leão? 6 de ouros, rei de copas invertido, rainha de ouros invertida e pajem de ouros. Interessante. Aqui eu sinto é, um desequilíbrio aqui nas relações, sabe? Apesar da gente ter o 6 de ouros, que é essa primeira carta, ela estar positiva, a sensação que eu tenho é que existe um desequilíbrio nas trocas e nas relações, principalmente em questões emocionais e questões materiais. É como se tivesse um descompasso, sabe? Aqui. Porque o 6 de ouros é aquela carta da troca, né? Do acolhimento, da valorização do outro, sabe? Mas a ideia é que alguém está entregando demais e o outro está recebendo de menos. E quando existe essa desvalorização aqui, o que que acontece? Gera uma dependência, gera uma carência. E ó, a gente tem aqui um rei de copas que saiu invertido, que ele vem muito forte com essa energia da manipulação emocional, da instabilidade ali dos sentimentos, de alguém que pode estar
tentando pegar os teus sentimentos para te manipular. Então, é uma carta que vem como um alerta, tá? É como se alguém próximo de você, você fosse uma pessoa assim, até boa, generosa, gentil, você se doasse, você se entregasse, e tem alguém numa intenção de usar isso contra você, usar a tua bondade, usar essa manipulação aí emocional, tá? E eu sinto você aqui nessas duas cartas, na Rainha de Ouros invertida e no Pajem de Ouros invertido, né? É uma energia de falta de estabilidade, de uma insegurança material ou uma insegurança emocional. Você, numa energia mais carente, ou não se sentindo tão valorizada, ou dependendo demais do outro, para algumas pessoas pode ser financeiramente sim, para outras pessoas pode ser uma questão emocional também. E essa pessoa tendo você na mão dela, e essa pessoa tendo ali, exercendo poder e controle sobre você, né? E você com dificuldade de conseguir sair disso. O Pajem, ele fala muito sobre promessas que não são cumpridas, sabe? Alguém te prometendo mundos e fundos e no final das contas não te entregando nada. Você entregando muito mais e recebendo muito menos. Então é uma sensação que dá de, de uma manipulação. Então, se você sentiu que essa parte do jogo ela bateu pra você, ela fez sentido pra você, e você tá vivendo algum tipo de relação, tá? Que existam esses sinais que eu tô te falando aqui, tenha atenção, tá? Se você percebe que, infelizmente, né, principalmente as mulheres, são as maiores vítimas disso. Porque a gente tem um rei de copas aqui que fala muito sobre essa energia de, às vezes, querer você pelo dinheiro, às vezes. E quando eu digo que as mulheres sofrem disso, é porque as mulheres têm muito amor para dar. E, infelizmente, alguns homens se aproveitam, mas não necessariamente é só para mulheres, tá? Se você for um homem e estiver passando por isso, tenha atenção também. Porque a gente tem muita carta do naipe de ouros e uma certa manipulação. Então, tenha cuidado se você é uma pessoa que é muito boa, que ajuda financeiramente, que propõe, né, proporciona, na verdade, uma vida boa para alguém que está com você. Veja se essa pessoa ela está com você realmente por amor, ou se tem aqui uma relação complicada, uma relação mais voltada para o interesse, tá? Tenha cuidado para essa pessoa não minar o teu emocional e saber te ludibriar, saber te enganar e te manipular, tá certo? Tenha muito cuidado. Obviamente, essa mensagem não é para todo mundo, mas se veio para mim é porque provavelmente nem que seja uma pessoa que assistir esse vídeo vai se sentir tocada com isso, tá? Saiba que você tem o meu apoio e o direcionamento da espiritualidade para sair fora dessa situação, tá bom? Se esse jogo te ajudou de alguma maneira, se uma dessas mensagens tocou o teu coração, deixa aqui embaixo nos comentários qual delas fez sentido, qual delas pode ter te ajudado, tá certo? Muito obrigado pelo teu carinho, pela tua paciência de chegar até o final do vídeo. Se você puder curtir, comentar, compartilhar, ajuda demais o meu trabalho, tá bom? Que você possa tirar um direcionamento daqui, aplicar na tua vida, ainda que seja como a título de conselho ou como conhecimento e sabedoria, tá bom? Um beijo muito grande no seu coração, que Deus te guarde, te ilumine e a gente se encontra no próximo vídeo.